Enquanto os conceitos cotidianos estão maciçamente presentes na vida da criança, os conceitos científicos não têm história interna. São esses que a escola irá ensinar. Os conceitos científicos somente vão poder ser construídos sob os conceitos cotidianos. É isso que educadores como Paulo Freire aconselham, de que o professor vá buscar no cotidiano das crianças os andaimes, né, o material, a matéria-prima para poder construir os conceitos que a escola precisa dar à criança. Esse alargamento do mundo intelectual, da capacidade cognitiva, ele acontece sobre algo que já existe. Então, essa frase ela é muito importante para que o professor perceba por que ele deve construir algo novo e algo científico na mente do seu aluno, um conhecimento sistemático. Quando a gente está falando em científico, aqui nós estamos falando de conhecimento sistemático. Eu não estou necessariamente de algo muito complexo, né? Mas de algo que seja advindo de um tipo de pensamento sistemático, normalmente originado nas ciências. Como o segundo ponto dessa lâmina, um conceito é mais que a soma de ligações associativas formadas na memória. É muito mais do que um hábito mental. Ou seja, um conceito é algo que tem que ser construído. Ele não é tão simples como a gente talvez nem tenha tentado pensar. O conceito é um complexo e genuíno ato de pensamento. Quando eu estou lidando com conceitos, eu estou lidando com uma capacidade realmente de pensar, com habilidades mentais. E nós vamos entender isso melhor no estudo desse texto. O conceito só pode ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança tiver atingido um nível necessário. A gente já estudou Piaget, a gente sabe que o desenvolvimento da criança, ele é requerido quando se quer desenvolver nela habilidades, né? O conceito equivale a uma estrutura de generalização. Há uma ligação muito estreita entre a questão da linguagem e a construção dos conceitos. Tanto que o texto do Vygotsky, Pensamento e Linguagem, esse livro que está disponível na internet, é onde essas duas coisas são muito bem discutidas. Por quê? Porque a conceituação é impossível sem palavras. A palavra em si é uma representação mental de algo. Uma palavra não só um objeto no mundo, mas ela nomeia uma classe de objetos no mundo, uma classe de fenômenos, um tipo de relação. Ela adjetiva, ela dá qualidade, uma qualidade que é uma qualidade em diferentes contextos. Quando eu digo que uma poesia é bonita, uma música é bonita, um pôr do sol é bonito, a palavra bonita assume várias funções, diferentes conotações nessas diferentes frases. A compreensão do que vem a ser bonito é uma coisa complexa de ser construída. E isso é um pensamento em si. Então, adquirir conceitos equivale também. Vejam isso. É estéril ensinar conceitos de forma direta. E quando o professor tenta isso, decorre um verbalismo oco ou um citacismo que simula o conhecimento. Isso parece tanto com as crianças copistas, não parece? Pensem bem, essa esterilidade em não conhecer de fato os conceitos, e não entender o funcionamento dos conceitos, e em não ter consciência do próprio pensamento, da forma como as coisas funcionam
de como o pensamento, o próprio pensamento funciona, porque no final das contas a gente vai ver isso. A capacidade de pensar sobre o próprio pensamento é a aquisição mais importante que se tem depois da formação dos conceitos. A criança, quando aprende isso, quando é forçada a repetir conceitos, ela não é capaz de compreendê-los, ela só é capaz de recitá-los. Recitar, a gente recita poesia, não é? Por isso é que o professor precisa ser profissional. O professor precisa compreender os processos pelos quais se aprendem. Continuando, é perfeitamente impossível explicar o significado de uma palavra. Se adquire novos conceitos e palavras a partir do contexto linguístico geral. É preciso ler numa frase e depois noutra, até se começar a ter uma vaga ideia do novo conceito, até sentir a necessidade de usá-la. Veja, e aqui a gente já tem duas coisas, né? Quando a gente fala de conceito, a gente está falando também da linguagem oral. Mas depois, num segundo passo muito mais complexo, da linguagem escrita, né? Então, o conceito é construído a partir do contexto linguístico da criança. E aí ela vê aquela palavra utilizada de formas diferentes, em diferentes frases, e começa a formular esse conceito e a sentir a necessidade de usar a palavra. Por isso é que o professor precisa oferecer várias oportunidades para que a criança reconheça e seja capaz de perceber aquela palavra usada em diferentes conceitos. O Piaget diferencia leis espontâneas, aquelas desenvolvidas predominantemente por esforços mentais, e leis não espontâneas, decisivamente influenciadas pelos adultos. Então, é um comentário, porque o Vygotsky no texto, ele discute muitas coisas a partir da teoria, ele dialoga com o Piaget, né? Então, há essa diferenciação que para a gente é importante, né? As leis espontâneas e as leis não espontâneas. Para Vygotsky, o desenvolvimento dos conceitos espontâneos e não espontâneos influenciam-se mutuamente e permanentemente, sendo um processo único. Então, aquilo que se aprende na escola por influência do professor é não espontâneo. Para ele, isso funciona de uma forma dependente daquela que se aprende espontaneamente. E eles funcionam de uma forma mutuamente influenciada. A formação de conceitos espontâneos influencia a de não espontâneos e vice-versa de uma forma permanente. Isso é muito claro quando a gente, por exemplo, percebe que a criança tem um ambiente culturalmente rico em casa. Então, os conceitos dela formados espontaneamente nesse ambiente tem uma extensão maior. A riqueza, o universo dessa criança é mais amplo. O nosso desafio é justamente trabalhar com crianças que têm um ambiente pobre culturalmente e, portanto, tem menos conceitos, né? A gente tem que capinar num terreno mais árido. O desenvolvimento da gênese do conceito é afetado por condições externas e internas. Lá na lâmina 3, eu comentei sobre a etapa do desenvolvimento em que a criança se encontra como um requisito para a aquisição de conceitos. E na 4, para a aquisição de conceitos. E na 4, eu falei das questões ambientais, de como ou quão ricamente ou pobremente essa criança convive, né? Por condições diversas, né? Ou porque existe uma pobreza material, ou porque os pais não estão presentes, ou não há adultos que convivam tempo suficiente com a criança a ponto de propiciar a ela o convívio com alguém que já possui conceitos e que a partir dela possa aprendê-los, né? Mas o fato é que tanto condições internas quanto externas vão atuar na gênese do conceito.
E esse processo de construção do conceito, ele é unitário, no sentido de que ele é uno, ele vai juntar as coisas. A gente viu na lâmina anterior, quando fala de conceitos espontâneos e não espontâneos, né? Ou seja, como a construção de um conceito é feita sobre conceitos já existentes, e isso no Piaget a gente vai ver de uma outra forma também, quando fala da aquisição dos esquemas, né? Que também é feito sobre esquemas precedentes. Os esquemas iniciais são adquiridos sobre os esquemas automáticos, que são os instintos, né? Os reflexos. E a partir desse pré-construído se constrói coisas cada vez mais complexas em termos de funcionamento cognitivo. Outra questão sobre a gênese dos conceitos é que para a criança em idade escolar, a principal fonte de construção dos conceitos é a instrução, ou seja, é a escola que vai dar a essa criança mais oportunidades de contato com coisas novas, com novos conceitos e novas ideias. Vygotsky defende que o estudo da psicologia dos conceitos infantis pode aplicar-se aos problemas do ensino. É o que a gente está fazendo, né, gente? O Piaget não tem uma preocupação direta com a questão da educação e o Vygotsky, entretanto, fala isso de uma forma mais direta. Os conceitos científicos e os conceitos espontâneos diferem pela relação que estabelecem com a experiência da criança e pela atitude dela relativamente aos seus objetos. A gente já falou isso na lâmina anterior, né? De onde a criança adquire os conceitos espontâneos, onde ela adquire os conceitos científicos e da diferença de um e de outro, ou seja, se os conceitos espontâneos são formados no dia a dia da criança, naquilo com que ela tem contato e faz parte do universo dela, os conceitos científicos, extrapolando aqui para conceitos cultos de forma geral, que são apresentados na escola e que alargam esse universo, eles são dados à criança de uma forma diferente. Por quê? Porque eles não fazem parte do cotidiano. Esse cotidiano ele tem que ser transformado por meio da imaginação, né? A criança nunca viu, como eu disse lá na apresentação, ela não sabe o que é a atmosfera, que é uma coisa abstrata e não palpável, mas ela pode imaginar e o professor é quem vai construir essa imagem para a criança. Sonhar é tremendamente importante para se aprender coisas racionais, tá vendo? Porque é a partir do sonho e da imaginação que vai se construir um conceito que é científico, mas com o qual não se tem contato. Então, essa frase, entre aspas, tirada do texto que está referenciado no final: quando transmitimos um conhecimento sistemático a uma criança, ensinamos-lhes muitas coisas que essa não pode ver ou experimentar. Crianças em idade escolar, mesmo quando manipulam corretamente relações entre objetos, não têm percepção consciente dessas relações. Nisso, Vygotsky concorda com Piaget. Vejam, está apresentado nesse material, eu chamei de experimento. Na verdade, o experimento é tudo, né? Mas são 3 porque eles estão colocados em lugares diferentes. Vocês vão trabalhar fazendo essas perguntas para crianças nessa idade, conforme a orientação está aí. Se você pergunta para uma criança algumas coisas, ela sabe te responder, mas ela não compreende que está fazendo uma relação. A frase: amanhã não vou à escola porque estou doente. Se você pergunta para a criança qual o significado da palavra porquê, você vai perceber que a criança não compreende qual a função do porquê nessa frase. Muito embora ela use o porquê e saiba exatamente o que você quis dizer. Na mesma linha, quando você pede para a criança completar a frase: o homem caiu da bicicleta por quê? Ela não compreende também o que o porquê significa aí. Normalmente, ela vai responder com
consequência e não com uma causa, enquanto o porquê nessas duas orações está se referindo à causa. Isso indica para a gente exatamente o que está colocado, que a criança não tem percepção consciente de relações que ela estabelece, porque ela estabelece a relação, mas ela não sabe que está fazendo isso. O pensamento da criança não é deliberado, não tem consciência de si próprio. Era disso que a gente falava na lâmina anterior. A criança não sabe como pensa até que ela venha a descobrir. E isso é um passo gigantesco no desenvolvimento cognitivo dela. O pensamento do Piaget, ele tem nesse ponto aí, citado por Vygotsky, uma base nesse Claparède, né? A percepção da diferença precede a percepção da semelhança. E quanto mais suavemente utilizamos uma relação em ação, menos consciência teremos dessa relação. A consciência que tomamos do que estamos fazendo varia na proporção direta das dificuldades que sentimos para nos adaptarmos a uma situação. Isso é fácil de perceber. Se alguém já aprendeu a dirigir, sabe do que eu estou falando. Dirigir, tocar piano, qualquer coisa que você for fazer, enquanto você tem dificuldade, você está muito consciente do que você está fazendo. Ao passo em que o automatismo acontece quando você já sabe fazer aquilo. Então, é muito semelhante a essa posição, porque se você está lidando com algo que é diferente, o contraste é melhor percebido, né? Enquanto ver o contraste várias vezes te ajuda a perceber que um objeto tem outros semelhantes. Então veja, o próprio Piaget complementa essa lei com a lei da derivação ou deslocamento, que diz: a consciência de uma operação mental requer a transferência do plano da ação para o plano da linguagem. E, para exprimir por palavras, é preciso antes recriar a operação na imaginação. Então, veja bem, a operação mental requer que você, da ação, passe para a linguagem, que você formule o que você está fazendo. Para que você formule o que você está fazendo, você precisa fazer isso descolado do real, imaginativamente. Percebe? Nós estamos falando também das operações, né? Uma criança de operações concretas é o quê? É uma criança que funciona de uma forma muito colada no real, no mundo empírico, no fenômeno. À medida que o desenvolvimento vai se processando, o ser humano vai se descolando do real e sendo capaz de trabalhar só com a linguagem, só imaginativamente, só com representações das coisas, ao invés de as. E aí está a conclusão do desenvolvimento do pensamento do autor. A consciência da semelhança exige uma estrutura de generalização, de conceptualização mais desenvolvida do que a consciência das diferenças. Porque a criança, quando ela toma consciência da semelhança, ela está criando classes de objetos, ela está desenvolvendo conceito. Para Piaget, a ausência de consciência é resíduo do egocentrismo. A consciência é atingida quando o pensamento socializado maduro o expulsa e o substitui. Vygotsky acha que isso é reducionista. Ele vai um pouco mais longe e questiona, alegando que é no início da idade escolar que as funções intelectuais ocupam o primeiro plano, né? A atenção passa a ser voluntária e a memória passa a ser lógica ao invés de mecânica. Então, nós estamos falando de atenção e memória, que são duas das principais funções cognitivas, em que ambas se tornam lógicas e voluntárias. Ou seja, o controle começa a ter a possibilidade de atuar nessas duas coisas. Então, com esse desenvolvimento, o ser humano se torna capaz de escolher o que vai ver e de escolher melhor o que vai memorizar
e a gravar as coisas de forma mais lógica, assim como dispensar uma atenção em que faz escolhas. Eu quero ouvir melhor, ou eu quero ver melhor, por exemplo. Se você está prestando atenção a alguma coisa e você não está conseguindo compreender, você começa a prestar mais atenção na boca da pessoa, por exemplo. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui agora. Com isso, você está fazendo uma opção voluntária para captar aquilo que está sendo transmitido a você. Isso só é possível com um voluntarismo, com uma escolha da pessoa. Então, isso faz parte da evolução cognitiva e a gente vai ver como é que isso desencadeia. Nesse texto, há uma definição de consciência, depois do desenvolvimento desse pensamento todo, por parte do Vygotsky. O texto está citado ali na última lâmina. Ele diz que consciência é a percepção da atividade do cérebro. É a consciência de ter consciência. Ter consciência. É saber que sabe. Sabe aquela história do Homo sapiens sapiens? É o homem que sabe que sabe. Isso está muito além de simplesmente utilizar a linguagem, o conceito, mas de saber que está fazendo isso. Aqui nessa lâmina também você tem a terceira questão do experimento que vocês vão fazer com as crianças. A gente tem ali embaixo o exercício a partir do texto e dessa aula. A terceira pergunta é: eu sei o teu nome? A resposta que se espera na criança que ainda não chegou a essa formalização dos conceitos é uma resposta que demonstra uma falta de consciência reflexiva. Ele sabe, mas ele não sabe que sabe. Nós vamos postar isso em forma de fórum para que todo mundo perceba, dá a todos os colegas a oportunidade de conhecer histórias diferentes, de entrevistas diferentes, de experimentos diferentes dos colegas, né? A instrução escolar induz o tipo de percepção generalizante, desempenhando assim um papel decisivo na conscientização do processo mental por parte da criança. Veja que, o todo, existe uma valorização muito grande na educação escolar. Vygotsky parecia acreditar que os conceitos científicos propiciam os rudimentos da sistematização e que isso é depois transferidos para os conceitos cotidianos, né? Como a gente disse lá atrás, é na escola que vai se construir um jeito de conhecer o mundo que não está pautado na realidade imediata, mas que precisa ser construída na imaginação, na linguagem, para que se tenha uma compreensão do mundo. E a ampliação do universo que ocorre a partir disso é fantástica, né? É aí que está a magia inteira de ser professor. E aqui nós fechamos, isso é uma parte do estudo, estudamos uma parte do texto, né? A gente foi até a página 216 aproximadamente. Para não ficar muito pesado nem o arquivo da aula, nem para vocês, mas espero que tenha dado um gostinho de quero mais e vocês estudem todo o livro. Um conceito de grau superior implica a existência de uma série de conceitos subordinados e pressupõe também uma hierarquia de conceitos com diversos níveis de generalização. Veja, a coisa evolui para uma complexidade que ele identifica como a emergência de um sistema, que significa a ampliação da capacidade mental, o alargamento do universo, como eu tenho dito em vários momentos, e um pensamento de nível superior. Então, o desenvolvimento dos conceitos na criança, eles constituem, talvez, a principal tarefa do professor na educação infantil. Porque se esse desenvolvimento ocorre de forma satisfatória e prazerosa, que a criança goste de fazer isso, olha, praticamente não vamos ter dificuldade daí para frente, porque a criança vai aprender a buscar por si mesma e vai querer saber mais e mais. Então,
a aquisição de conceitos e a forma como a aquisição de conceitos é conduzida pelo professor é fundamental para o prazer e para o aprendizado e o desejo de aprender. Fica a dica, gente.